Então, vamos continuar no nosso Sefer HaChinuch. A gente parou na mitzvah Kuf Ain, mitzvah 170. A gente viu na aula passada, a gente se alongou bastante. Falamos aqui da mitzvah do Metzorá, a pessoa que ficava com tzará, e todo o processo de purificação que ele tem que passar, depois que foi diagnosticado, que foi já declarado pelo Cohen, precisa justamente um Cohen, tem que examinar as manchas e tem que declarar que ele está impuro, e aí começa a valer realmente essa impureza, ele vai ficar trancado por 7 dias, se não adiantar esses 7 dias, mais 7 dias, e assim vai passar por um processo longo, e isso é resultado principalmente do Lashon Hará, da pessoa ter falado mal dos outros, ter denegrido as pessoas, e a gente falou que, da mesma forma que ele quis separar as pessoas através do Lashon Hará, ele acabou sendo separado, ele vai para fora do acampamento, ele vai ficar isolado, midá keneged midá, medida por medida, o que ele quis causar para os outros, no final das contas, acabou caindo na própria cabeça da pessoa. Então, a gente vai continuar, ainda no finalzinho da Parashat Tazria, a gente vai continuar falando um pouquinho das coisas relacionadas aqui com a Tzarat, e também no comecinho da Parashat Metzorá. A gente está, na verdade, terminando a Parashat Tazria, e já vamos começar a Parashat Metzorá, que vai continuar falando basicamente também do mesmo assunto aqui, alguns detalhes da purificação, do Metzorá. A gente vai ver que ainda tem muitas coisas interessantes para a gente ver em relação à pureza e impureza. A gente vai ver depois também sobre as leis da mikve, as águas da purificação. São coisas aqui muito interessantes, muitas coisas até hoje em dia que a gente faz na prática. Mas vamos falar bastante ainda do Metzorá, das manchas, para mostrar o quanto isso é algo muito central. Quer dizer, toda essa preocupação com a fala, a gente pode pensar hoje em dia já não tem mais a mancha na pele, a gente não está nem aí, e não é verdade, não aparece a mancha na pele, mas a mancha vai direto na nossa Neshama. Então a gente sim tem que levar em consideração essas mitzvot aqui, que giram em torno da tzarat, essas manchas na pele. E agora a gente vai ver na mitzvah 170, Shelo legaler seara netek. A gente também não pode raspar os fios do netek. Já vamos explicar exatamente o que é esse netek aqui. Então fala aqui o Sefer HaChinuch, Shelo legaler seara netek. A gente não pode raspar os fios do netek. Shenemar, como está escrito, vetaneket lo yegaleach. E o neked vocês não podem raspar. Clomar, o que quer dizer isso? Ele vai explicar aqui o Sefer HaChinuch. Oto sear sheal mekom hanetek lo yegaleach. Uma das formas de tzarat, inclusive na barba da pessoa poderia aparecer as manchas aqui da tzarat, e talvez uma das formas que a pessoa podia querer resolver o problema da maneira mais fácil, quer dizer, tem a maneira correta, que é todo o processo da purificação, os 7 dias fora do acampamento, esse é o jeito mais difícil. Mas tem gente que acha que a vida dá para dar jeitinho em tudo, então vamos raspar aqui onde está essa mancha na barba e acabou o problema. É óbvio que assim não resolve nenhum problema, você só cria outro problema, a pessoa entra em outra proibição da Torá. Se ele fizer isso, é proibido esses fios, os fios aonde foram o local atingido aqui pela tzarat, a gente não pode raspar, belashon sifra, minain le chole simanei tumah, mitor nitko, chover belotase, e assim o sifra, uma parte também da Torá oral, da onde a gente aprende que aquele que arranca os sinais da impureza, ele está fazendo uma transgressão da Torá, shenemar, vetaneket lo yegaleach, não pode raspar esses fios. Veinyan sheyakira kohen simanei atumá besearot. Então, um dos sinais também, quando a pessoa tinha manchas, mesmo na pele, um dos sinais que essa mancha é uma mancha impura, a gente falou um pouquinho na aula passada, de 3 sinais que podem deixar uma mancha impura. Primeiro, o tom de branco dela, isso a gente explicou, existem vários tons de branco. Se é um branco da clara do ovo para cima, quer dizer mais branco do que isso, então isso é considerado
negatzarat. É considerado que a pessoa está com essa doença espiritual. Fora isso, tem que ter, quer dizer, essa coloração. Fora a coloração, tem que ter pelos brancos que estão crescendo nessa mancha, e também essa mancha tem que ter uma aparência mais profunda do que a pele. Não que ela tem que ser no tato, ela tem que ser mais profunda, mas a aparência dela é que ela seja mais profunda. E, de novo, a pessoa pode querer aqui tirar os sinais, raspar os sinais aqui para quando o Cohen olhar, isso enganar o Cohen e o Cohen falar que a pessoa não está impura. Então, isso é proibido pela Torá. O Cohen ele deve reconhecer. Quer dizer, se está tendo o aparecimento dessas manchas, significa que a pessoa fez transgressões. Então, não adianta agora querer enganar Deus, querer enganar para fingir que não aconteceu nada, segue o jogo, não é assim que funciona. A gente falou bastante na aula passada, é proibido a pessoa olhar para toda a tzará como um acaso, sem querer apareceu em mim, isso não tem sem querer, isso é uma doença espiritual que vem através de transgressões, então não tem sem querer nisso, é consequência dos nossos erros. Então não adianta tentar agora consertar sem ser com a chuvá, com arrependimento. Enquanto não arrepender, essas manchas elas não vão embora. Mishorshei a mitzvah, quais são as raízes aqui dessa mitzvah? Lirmos sheisbol kol adam eizetzar ve'eize onesh sheanisheu akadosh baruch hu velo ivad bahem. A gente tem que aprender, olha que impressionante, é uma dica, é uma indicação aqui que quando a pessoa ela passa por sofrimentos, a gente deve suportar isso, a gente deve receber, inclusive os nossos sábios falam de lekabel surim be'ahavá, de receber sofrimentos na vida com ahavá, saber tudo que a Hashem faz é para o nosso bem, e não dar um coice, dar um chute nos sofrimentos, começar a reclamar das coisas quando a Kadosh Baruch Hu, ele manda para a gente algum sofrimento na vida. Ve'al yachshov sheyeh yecholet beyado levatel otam o lealimam minabriot. E não pense que você vai conseguir dar um jeitinho, quer dizer, a gente está muito acostumado, infelizmente, com o jeitinho brasileiro. Aqui se dá jeito para tudo, com um dinheirinho aqui, um jeitinho, um conhecido aqui, a gente dá jeito para tudo. Não é assim que funciona com o Criador do mundo. Aqui não tem jeitinho. Então, a pessoa podia pensar que ela pode cancelar algum sofrimento, algum decreto de Hashem, ou ocultar isso dos olhos das pessoas. Rakesh lo levakesh tchina meakel meetakel baruhu. Ele tem que pedir, tem que implorar pela misericórdia de Hashem, que foi contra quem ele transgrediu quando ele faz uma verá, sheirpe machatz makotav, para que Hashem ele cure e tire as suas aflições, os seus castigos. Veze ashoresh yaspigam ken lelav de lo yakotz baharto, também a mesma coisa, esse mesmo shoresh, essa mesma ideia vai servir para uma outra mitzvah que a gente vai ver lá para frente, que é de não tirar também a barreira, de tentar apagar os sinais, cortar a pele e tentar tirar aqui esses sinais das manchas. É uma forma de querer, de uma maneira malandra, enganar, e a gente sabe que isso não funciona com Hashem. A pessoa só está criando mais um problema. Não só ele não resolve o problema que existia, ele está criando um novo problema. Então, isso vai aparecer só no final da Torá, quando vai voltar a falar também lá sobre a Atzarat. Então, a gente não pode querer esconder os sinais. Assume, fizemos um erro, a gente assume o erro, a gente faz chuvá e a gente conserta o erro. Não tem nenhum problema. Em tzadik baaretz asher yasetov velo yechetá, não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa boa e nunca erra. Todo mundo acaba errando, todo mundo tem seus tropeços. A gente levanta do chão, levanta a cabeça, sacode a poeira, faz chuvá e continua a vida, não tem nenhum problema. Óbvio que não tem problema, mas existe conserto e a gente, Bezrat Hashem, tem que levantar a cabeça e consertar e continuar a vida agora mais fortes, mais experientes, e agora a gente já aprendeu com o nosso erro e não vamos voltar mais a errar. Midnei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui dessa mitzvah. Mashamru zichron livracha, o que os nossos sábios falam no Tratado de Negaim, é o tratado que vai falar principalmente, né, dessas manchas aqui da Tzarat,
Keitzad megalchim et haneket, megaleach saviv lo, umaniach shtei searot samur lo. Então ele fala que em volta, quer dizer, a gente não só não pode, na própria mancha, óbvio que a gente não pode encostar, mas em volta a gente sim vai cortar os pelos que tem para ressaltar ainda mais o lugar onde tem essa mancha. Não só não vamos esconder, a gente vai expor as consequências do nosso erro, que deixa Yemakir Bepichon, para que a gente possa reconhecer um outro sinal aqui que a gente falou também na aula passada, quando é tzarat. Às vezes o Cohen vai olhar e não vai estar claro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a pessoa de quarentena por uma semana e ele vai olhar a pessoa na semana seguinte se apareceu alguns dos sinais, se apareceu pelos brancos ou se está mais fundo que a pele. E um outro sinal é o espalhamento. Quando essa mancha está aumentando de tamanho, isso também é sinal de tumá, de impureza espiritual. Então, para facilitar para o Cohen perceber se de uma semana para outra teve espalhamento, então a gente vai cortar os pelos em volta do lugar que está a mancha, e isso vai facilitar para o Cohen, mas a gente vai deixar shtei searot samur lo, pelo menos 2 pelos em volta. Então, quer dizer, não pode nem chegar muito perto da mancha, mas tem que tirar em volta para que fique claro para o Cohen se está tendo espalhamento dessas manchas para outras regiões do corpo. Mashamru Gamken, também os nossos sábios explicaram, She it galachat sarah bechol adam shenemar it galach uminastam mashma bechol adam. Então, a raspagem, isso vai ser feito para todas as pessoas. Mashamru shen haya bache galea kolanetek betar. Isso deve ser feito, essa raspagem deve ser feito aqui com uma navalha. Beyeter prateia mevoarim be masechet negaim. Então, qualquer pessoa pode fazer essa raspagem, quer dizer, não precisa ser alguém especial, não precisa ser o Cohen que vai fazer isso, e também a pessoa tem que fazer isso com uma navalha, e outros detalhes a gente vai estudar lá em Masechet, do Tratado de Negaim. Benoeged bezharim u benekevot, isso se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres. Essa doença espiritual, ela vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Bechol makom u bekol zman, em todos os lugares, em todas as épocas, quer dizer, não depende aqui, de acordo com o Sefer HaChinuch, com a existência do Beit HaMikdash, sheyesh bedor kohen chacham lirot hanegaim, que ainda existia naquela geração Kohanim com a sabedoria de saber ver essas manchas. Infelizmente, a gente já não tem isso hoje em dia. Ve'over aleia vegilah etaneket loque. Então, a pessoa que transgrediu essa mitzvah e foi lá e raspou também os pelos em cima da mancha, ou, como a gente falou, até na barba, e raspou os pelos para ocultar aqui os sinais da contaminação espiritual, essa pessoa ela fez uma transgressão da Torá e ela recebia chicotadas, 40 chicotadas. Vamos lá para a mitzvah Kuf Ain Aleph, mitzvah 171, Anhagata Betzorah Vekol Metamei Adam Bepriá Ufrimá. Vai falar aqui de duas características, de duas atitudes que o Metzorah, a pessoa que está contaminada com a tzarata, aquela doença espiritual das manchas, que relacionados principalmente com a friá, que é deixar o cabelo crescer, a proibição de cortar o cabelo. Friá vem da linguagem de selvagem, né? Que é Pere Adam. O Ishmael é um Pere Adam, uma pessoa selvagem, tem que deixar os cabelos crescerem selvagemente, quer dizer, sem nenhum tipo de cuidado com a aparência, deixar o cabelo crescer. O frimá, que é rasgar as roupas, a pessoa que está com tzarad vai ter que rasgar as roupas dela. Isso vai ser um sinal, a gente vai ver, para que os outros percebam que ela está contaminada. Tem aqui algumas opiniões que a tzarad, ela pode contagiar outras pessoas, ela contamina também outras pessoas. Então, as pessoas tinham que saber quem está com tzarad para se afastar, para não entrar em contato e não acabar também pegando essa doença. Então, Sheidnaega Metzorah
Kamishpata Katuba Parashá. Então, o Metzorá, a pessoa que está doente com a Tzarat, ele deve se comportar conforme as leis que estão escritas na Parashá. Shenemar, como está escrito, Bgadaviu Frumim, as suas roupas vão estar rasgadas. Isso lembra a gente algo meio estarrecedor, né? Que chacoalha. Aonde mais a gente vê na Torá o ato de rasgar as roupas? Uma pessoa que está enlutada, lo aleno, que perdeu um parente, quer dizer, esse tem que ser o nível de sofrimento que alguém que fez Lashon Hará e agora está com Tzarat, ele deveria se sentir como uma pessoa enlutada, Verosh e parua, e o seu cabelo deve crescer livremente, Bechen kol she'arat meim, gam ken tzrichim leodia et atzmam. Também outros tipos de pessoas impuras precisam fazer alguns certos atos para todo mundo saber que eles estão com essas impurezas. Tem que lembrar que a maioria das impurezas são transmitidas ou para as outras pessoas, ou para utensílios, para comidas. Isso vai ter muito problema, por exemplo, com as comidas consagradas, como carne de corban, ou como as frutas de trumá. Tudo isso que tem que educhar. Existe aqui uma preocupação especial dos Koanim que vão comer a carne dos korbanot, ou a trumá, e até mesmo o Israel, que ele pode comer certos korbanot, então que ele faça isso num estado de pureza, que ele não contamine outras pessoas, que ele não contamine também outros utensílios que depois vão precisar passar por um processo aqui de purificação. Então é importante que todos os impuros eles tenham algum sinal para que as pessoas reconheçam essa impureza que está na pessoa. A gente vai ver que todas as impurezas estão associadas a alguma transgressão. Não tem nenhuma outra forma de mudar o dia a dia normal de uma pessoa, a não ser quando tem alguma transgressão que quebra aqui o cotidiano da pessoa. Então, não é por acaso nenhum dos tipos de impureza, de zav, de zavá, tudo isso está associado com algum tipo de transgressão. Velashon Sifra, também na linguagem do Sifra, Tamemet, o Boel Nidá, uma pessoa que recebeu impureza de um morto, ou alguém que teve relações com uma mulher que estava menstruada, Bekol Ametamim Etadam Minaim, todos aqueles que impurificam outras pessoas com o contato direto. Da onde a gente aprende, que também está incluído aqui nessa mitzvah, Talmud Lomar Tamé Tamé Ikra. O Tamé, ele tem que ser anunciado, tem que ser avisado que a pessoa está com tumá. A criar Isheyase Begufo Inyan Sheyukar Lebnei Adam Bo Sheu Tamé. Isso está escrito anúncio que o Tamé, ele vai ser a pessoa impura, vai ser anunciada. Não precisa pegar um megafone, um alto-falante e caixas de som e sair na rua avisando, mas visivelmente na pessoa tem que ter alguma coisa que todo mundo que bater o olho vai entender que essa pessoa está impura. Veia surumimeno, para que as pessoas se afastem daqueles que estão impuros e não se contaminem também com essa impureza. Mishorshei a mitzvah, entre as raízes dessa mitzvah, sheikar dimion benafsho, que a pessoa pegue como um exemplo para ele, coloque no coração dele o afastamento que ele está tendo que ter aqui das outras pessoas, por causa da transgressão, ele está perdendo tudo, ele está se afastando de todas as coisas boas da vida. Olha o que as transgressões elas causam para a gente. Para que a pessoa faça chuvá dos maus atos dele. Isso que os nossos sábios falam no tratado de Erhin. O Ivdil Belashon Hará Benish Leisto, ele separou com o Lashon Hará dele, o homem e a sua esposa. Quantas vezes, Loleino, casamentos podem ser destruídos por causa de Lashon Hará, de pessoas que vêm se meter nos casamentos, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina, às vezes com a melhor intenção do mundo, muitas vezes família vem entrar na história e começa a falar mal de um, falar mal do outro, e isso pode terminar com final de casamento, separação de marido e esposa, o Ben Adam Lechaveró, quantas brigas, quantas discussões, infelizmente, acabam acontecendo. Por quê? Por causa de Lashon Hará, pessoas que vêm denegrir,
pessoas que vêm falar mal dos outros, o leficha michutz lamachané, ou alô, por isso que ele vai, a tenda dele vai ser fora do acampamento. Você estava querendo afastar as pessoas, você está querendo causar discórdia entre as pessoas. Quem vai sofrer no final das contas vai ser você, você que vai sair do acampamento, é você que vai acabar ficando isolado fora do acampamento, porque você quis causar desunião, você quis causar separação entre as pessoas, é você que vai acabar ficando separado aqui do resto do povo judeu. As transgressões fazem a gente se afastar de todas as coisas boas da vida. Por isso ele tem que anunciar para todo mundo se afastar dele, sai perto de mim, quer dizer, tem que ter um aviso nele para todas as pessoas se afastarem dele. Isso é o maior castigo. A gente sabe que hoje em dia, qual o maior castigo que se pode dar para uma pessoa? Mandar ele para a prisão, para ele sair da vida social. Isso é um castigo terrível. O ser humano é um ser social que quer estar interagindo com pessoas. Ele perder essa liberdade, ter que ficar trancado, mesmo prisão domiciliar, a pessoa ficar trancado em casa, não pode sair. Esse é um dos maiores castigos que tem. E é isso que o Metzorá vai receber. Ele vai sair do acampamento, vai ficar sozinho. Ah, mas se tiverem outras pessoas com tsarat do lado de fora, eles não podem ficar juntos. A ideia é que a pessoa fique sozinha e com isso, Bezrat Hashem, ela vai fazer Heshbon Nefesh, ela vai parar para refletir e ela vai, Bezrat Hashem, consertar os seus maus atos. O Klal Gadol Bekol Advarim, aqui tem uma regra grande aqui para todas essas coisas. Bemidash Adam Moded, Bamodedim Lo, com a medida que a pessoa usa para medir, ela vai ser medida com a mesma coisa, quer dizer, tudo que ela causar para os outros vai ser causado de volta para ela. Isso vale para o lado negativo, isso vale também para o lado positivo. Aquele que faz bondades, você Hesed Mekabel Hesed, faz bondade com os outros, vai voltar bondade para você. Fez maldade para os outros, quis separar os outros, quis afastar as pessoas, vai ser afastado do resto do povo. Pirush da Varzé, Lo Yadu Rabim, que Yachshevu Lefaresh da Varzé, Etzel Hashem Itbarach, Bedugmat Gmul Bnei Adam. E muitas vezes as pessoas não entendem essa expressão que a pessoa vai ser medida com as mesmas medidas que ela usa com os outros. As pessoas entendem mal isso. Fala o Sefer Hinur, a gente usa como modelo os relacionamentos humanos. Shekol echad yeshalem et chavero, gmul kefi atová she'asaimo ou kefi ará. Porque a pessoa vai retribuir para o outro de acordo com o que ele recebeu ou de acordo com o que foi feito de mal para ele. Assim ele vai retribuir para o seu companheiro. Belo kenenyan etzel Hashem itbarach. Não é assim com Hashem. A gente olha Hashem às vezes com uma visão muito humanista, e a gente tem que saber que as leis de Hashem, a forma de pensar de Hashem é completamente diferente. Halila, comparar o comportamento de Hashem com o comportamento de vingança dos seres humanos, que Eina Kadosh Baruch Hu, que im tová vachesed verachamim leolam. Deus é só bondade, é só misericórdia, é só coisas boas sempre. Deus só faz o bem o tempo inteiro. Seres humanos fazem mal para os outros. Hashem não faz mal para ninguém, mesmo quando Deus castiga. Isso é baseado na bondade, baseado na misericórdia. O becholeto, bechol sha'atu, vo muhan el araui, lekablo. E todo momento, a bondade de Hashem está pronta para aquele que é apropriado, que se faz merecedor de receber as bondades de Hashem. Velo yanum, velo ishan, shomer Israel. E não cochila e não dorme o protetor, o guardião de Israel. O Mashamru Zichron Livrachá, Etzlo Baruchu, Bemidash Adamoded, Bamodedim Lo. Então, qual que é a intenção? Quando os nossos sábios ensinaram isso no Talmud, em Sotá, Masechet Sotá, que na medida que a pessoa mede os outros, assim ele vai ser medido, a Kavaná Lomar, que Lefima Se Adam, de acordo com os atos que o ser humano ele fizer, im letová, im leefer, tanto se é para o bem quanto se for o contrário, itahen lekabalat agmul, quer dizer, ele vai estar propício a receber agora uma retribuição disso, que leolam beoto inyan sheyasim
Kol Machshevotav Veyaseh Masav, porque aonde a pessoa colocar os pensamentos dele e os atos dele, Bedugmatom Mamash Timashech Alav Abraha ou a Efer, ele vai atrair para ele a Abraha ou o contrário, quer dizer, a pessoa está criando a Metziut, a realidade dele, em que realidade ele quer viver, se ele quer viver numa realidade de Brahá, numa realidade de coisas boas, vão vir coisas boas para a vida dele. Lo aleino, se ele quer criar uma realidade de coisas ruins, de castigos, é isso que ele vai atrair para ele. Então, Hashem vai usar a medida que a pessoa escolher, aonde ela quer medir os outros, aonde ela quer estar, nessa medida, Hashem também vai medir ele. Derrena Marakatuv, e assim também está escrito no Pasuk, no livro, na Migilat Eicha, está escrito Kiloi Nami Libo, Veyagea Bneish, porque ele não oprime do seu coração, Hashem ele não oprime do coração dele, e ele não causa tristeza para as pessoas. O Ktiv Gamken, também está escrito no Sefer Teilim, que lo kel hafetz reshata, Deus, ele não quer maldade, ele não quer nada de ruim para as pessoas. Hashem não quer castigar o Rashá, Hashem quer que o Rashá ele conserte seus atos, o perverso que ele conserte as suas atitudes para receber coisas boas da Hashem. Ele quer, ele implora para a gente, eu quero mandar coisas boas, eu quero mandar brachá, é para isso que eu criei o mundo, Olam Chesed Baneh, eu criei o mundo para poder mandar bondade para vocês, me ajuda a mandar bondade para vocês, é isso que Hashem, ele está falando para a gente, Klomar, Hashem Itbarach lo yechayev, briá mechevtzo berriuv, Hashem, ele não quer condenar nenhuma criatura, porque essa é a vontade dele de querer condenar, de querer castigar. A gente vê seres humanos, por isso que a gente está falando do Halila, a gente comparar as atitudes de Hashem com as atitudes de seres humanos. Quando alguém bate no seu companheiro, o companheiro bate de volta, ele não quer ensinar nada, ele não tem nenhuma intenção de bondade, ele está com raiva, ele só quer devolver o soco. Mas deixaram pensar que essa é a Kavaná de Hashem, que essa é a intenção de Hashem, longe disso, as intenções de Akadosh Baruch Hu, que aquele Tov Hafetz Betov Leolam, porque Hashem, ele só quer fazer bondades o tempo inteiro. Aval Adam, Ushemechayev Tatzmo, Bintoto Minayoisher, mas a pessoa ela atrai para ela mesma, ao se desviar dos caminhos retos, ela cai no caminho da Klalá. Deus ele falou na Torá para a gente, olha, tem dois caminhos na vida, o caminho da Brahá e o caminho da Klalá, da maldição. Escolhe a vida, Hashem ele está implorando, a escolha é nossa. Quer dizer, o caminho que a gente escolher é o que a gente vai ter, a gente vai colher o que a gente plantou. Então não é que Hashem ele quer mandar, mas a gente tem que escolher o lado certo. Veiasir migufo, a Hanot, a Marshirot Oto, Lekabela Tová. Então a gente precisa se preparar para receber as coisas boas, mas as transgressões, elas tiram toda essa preparação para receber as coisas boas, você já não é mais merecedor. Então Hashem ele quer dar, mas tem que merecer para receber, e as transgressões desviam a gente, e a gente, lo aleino, pararia de receber, não porque Deus não quer dar, a gente não quer receber, a gente está fazendo uma escolha errada na vida, a gente está escolhendo não receber. E a machal alzé, qual que é o machal? Qual que seria a parábola para entender isso? As parábolas são muito importantes para a gente internalizar, para a gente guardar os conceitos espirituais. Aolech al derech yashar, o panui miavanim, o mikol davar amarshil. Prestem muita atenção. Uma pessoa que ela está andando num caminho reto, é um caminho completamente liso, não tem pedras para machucar os pés, não tem nenhum tipo de tropeço, é um caminho completamente bom e reto. Veyesh laderech gader kotzim mikano mikani. Tem no caminho, ele tem uma cerca, e nessa cerca tem espinhos de um lado e do outro, quer dizer, todo momento que você está dentro do caminho, o caminho é liso, não tem pedras, mas o que guarda as laterais desse caminho são espinhos, mikano, mikan, desse lado e desse lado. Ve'avar errad, benit hakach, bagader, benichva,
e teve uma pessoa que saiu do caminho reto. E o que aconteceu com ele? Ele raspou na cerca, e agora essa cerca ela é toda de espinhos, então ele vai se ferir todo, ele vai se machucar. Tem lomar alaisha zé, sheashem hafetz bekiviato. Não dá para falar para essa pessoa, olha, Deus queria que ele se machucasse, ao contrário, Deus deu para ele um caminho reto que não tem espinhos, não tem pedra, não tem tropeço, não tem nada. E Deus pediu para ele, vai nesse caminho reto que não vai te acontecer nada. Não dá para falar, olha, foi Deus que queria que ele se machucasse. Não, Deus te deu um caminho reto. O agorema, a própria pessoa causou para ela mesma esse mal que atingiu ela. Ela não se cuidou para andar de uma maneira reta. O Kumoken Balahet, e assim a pessoa que faz transgressões, Midatadin Tehayeveno Al-Reto Al-Kolpanima, Midatadin, o traço de justiça, o atributo de justiça do mundo, vai condenar ele por esse erro que ele cometeu. Ve'en lomar alav, she'akel tov yarpot bechiuvo, e não pode falar que Deus quer condenar ele, Deus quer castigar essa pessoa, como se Deus tem alegria de castigar a pessoa. Ao contrário, Deus está sofrendo também por cada filho. Está escrito que até pelos Rechaim, Deus fala, dói minha cabeça, dói meu braço, está pesada a minha cabeça, e isso vale até para os Rechaim, mais ainda para os Tzadikim, quanto dói para Hashem quando a gente faz escolhas erradas na nossa vida, e a consequência é que a gente acaba se machucando nos espinhos. Aval Beimanamimenu atov. Quando a pessoa impede de si mesma as coisas boas, mitzad reto, pela transgressão que ele faz, ve imashe reilavará, ele traz para si mesmo o mal. Não foi Deus que castigou ele, ele se castigou, ele trouxe o mal para ele mesmo, que ainda varzea mruzichronolivrahá, e da mesma maneira, os nossos sábios falam isso no Midrash, ainda vará yored milemala, não tem nada de ruim que desce lá de cima. As coisas ruins nós atraímos para a nossa vida através das nossas escolhas erradas. Então, é impressionante se a gente parar para refletir, as coisas que acontecem, entre aspas, ruins, não é que estão vindo de Hashem, foram as escolhas erradas que a gente fez, que fizeram a gente tropeçar aqui nesses espinhos que tem, que só aparecem para quem saiu do caminho, para quem continuou no caminho reto, esses espinhos simplesmente não existem. O Hlal Dvareino, então, qual é a regra aqui do que a gente está falando? Que kol amikreará amitchadesh baolam, todo acontecimento ruim que acontece aqui nesse mundo, o peulá amitchadeshet badam be'astarat pnei Hashem itbarach minaish. Isso só acontece pela pessoa estar causando com que a presença de Deus ela se afaste dele, que Deus tenha que se ocultar dessa pessoa pelas escolhas erradas dela. Clomar, Hashem itbarach mesir shmirato me'alav, Deus retira a proteção que ele dá sobre essa pessoa, mitzad retor, pela transgressão que essa pessoa fez, até que ele receba a transgressão de acordo receba o castigo de acordo com a transgressão que ele fez. Depois que vem o castigo, esse castigo traz uma limpeza espiritual, esse castigo traz um conserto do erro que ele cometeu, e aí sim, depois desse conserto, Deus manda de novo os anjos guardarem essa pessoa, cuidarem dela, já que ela consertou o que estava com problema. O Kmoshe Katuv, como está escrito, Veistarti panai mehem, eu vou ocultar o meu rosto dessas pessoas, Veaya lechon, eles vão ser devorados, eles vão ser consumidos, o Matzaura outra bot vetzarot, e eles vão ter, de novo, tudo isso é causado quando Deus está avisando tudo isso, lá no Sefer Dvarim, na Parashá Ki Tavo, vem um monte de avisos, se você andar no caminho correto, se você fizer o que tem que fazer, vão vir sobra-rota. Se você sair do caminho correto e escolher o caminho das transgressões,
então Deus vai ocultar a face dele e vão vir coisas terríveis, vão vir dificuldades, vão vir sofrimentos. Vamar bayomahu, e naquele dia as pessoas elas vão dizer Aló al-kien Elokai, bekirbi matzauni vegoimer, não é porque Deus está longe de mim que vieram todos esses sofrimentos, quer dizer, a pessoa, pelo menos, se ela conseguir entender que os sofrimentos é porque eu causei com que Deus se afastasse, com que Deus, agora ele não está mais me protegendo como ele protegia antes, isso é o começo da Teshuvá. Bekatav Chacham Echad, um dos sábios, eles escreveram, está no Sefer Akuzari, Yadanu ki Hashem Echad, Ve Ashinu Yavo Mi Amekablim. Deus é um. O que significa que Deus é um? Deus não muda. Então, o que está mudando? Quem está recebendo está causando a mudança. Não é Hashem que está... Deus, ele está mandando brachá o tempo inteiro. Mas se a gente se afasta de Hashem, essa brachá não chega mais para a gente, e o contrário da brachá é a klalá. Não tem meio termo, não tem parve, não tem no mundo dos alimentos, tem bassari, tem halavi, tem parve. No mundo espiritual não tem parve. Se a gente se afasta de Hashem, então automaticamente eu estou saindo do caminho da brachá. O caminho da brachá continua. Deus não mudou nada. Eu escolhi o caminho errado. Então, quando vem sofrimentos, não é Hashem que está mandando o sofrimento, eu escolhi o caminho dos sofrimentos da minha vida. Ve'Hashem lo yeshane masav, não é Deus que está mudando os atos dele. Kikulam hem bechokhmah, porque todos os atos de Deus estão com uma sabedoria infinita. Então, a gente tem que parar um pouco para fazer um resbona nefesh, parar para refletir quantas vezes a gente aponta para Deus como se ele está causando os problemas e a gente esquece de procurar quem é o verdadeiro causador de problemas, que somos nós mesmos. Midinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui dessa mitzvah. Mashamru zichron livrachá, que os nossos sábios trazem no Tratado de Megillah, em ben metzorah musgar, le metzorah muchlat, eila friá o frimá. Então, a gente falou aqui, vamos voltar um pouquinho dos musagim, dos conceitos que a gente falou de uma pessoa que ela está com as manchas. Quando essa pessoa está com manchas na pele, podem acontecer três situações. O Cohen pode olhar e falar, olha, essas manchas não têm nada a ver com tzarat, pode voltar para casa, você está puro. Isso é uma situação. Existe uma outra situação que vai para o outro extremo, ele bate o olho, ele vê os simanim, ele vê os sinais de tumá, de impureza, ele é o metzorah muhlat, definitivamente ele já está impuro, ele já vai para começar o processo de purificação, vai ficar pelo menos 7 dias fora do acampamento, até que as manchas comecem a regredir. Quer dizer, isso tudo vai estar agora dependendo da tshuvá da pessoa, se ele realmente se arrepender, se ele entender o erro que ele fez e começar o conserto. Primeira coisa, Kabbalah Leatid, ele receber para a vida dele que nunca mais ele quer voltar a fazer esse erro, o arrependimento, a pessoa se sentir mal de ter ido contra Hashem, então ele vai, Bezrat Hashem, passar, depois disso, pelo processo de purificação, mas tem uma terceira opção aqui, quando não está claro se essas manchas, elas são tzarat ou não são tzarat. Por um lado, elas estão com a coloração que parece que é tzarat, mas não estão com os sinais de tzarat, não tem pelos brancos, não tem aparência mais profunda que a pele. Então, aqui o Cohen, ele vai fazer, o que ele chama aqui vai ser um metzorah musgar, ele vai ficar de quarentena, ele vai ficar 7 dias fechado na dúvida, e depois de 7 dias o Cohen vai olhar de novo para ele, vai ver se essas manchas apareceu algum dos sinais de contaminação, inclusive o espalhamento, a gente explicou, é um dos sinais de contaminação. Se não mudou nada, está exatamente igual estava, não teve mais sinais, não espalhou e não regrediu, o Cohen vai de novo decretar mais 7 dias, ele vai ficar mais 7 dias fechado, o Cohen vai olhar ele pela segunda vez. Dessa segunda vez, o que pode acontecer? Ou apareceram sinais e ele vai virar muhlat, ele é metzorah, que está definitivamente contaminado, ou se não variou, ele é decretado tahor, ele é decretado que ele está puro. No Tratado de Megillah está escrito
que qual é a diferença entre o Metzorah Musgar e o Metzorah Muhlat? Aquele que ficou de quarentena, mas não apresentou sinais, e o que já foi definido com sinais, a diferença é Priá Ufrimá. Ele tem que deixar o que foi declarado imediatamente como alguém impuro, ele tem que deixar o cabelo crescer, ele tem que rasgar as suas roupas, como a gente avisou, é um sinal para todo mundo, ele está dando um sinal que ele está impuro para as pessoas se afastarem dele. Vetiglach atrosh, Vetziporim. E também ele vai ter que raspar depois todo o corpo, ele vai ter que raspar o cabelo, vai ter que raspar todo o corpo e vai ter que trazer uma oferenda de pássaros. Também tudo isso tem muitos sinais do que Deus quer dessa pessoa. O passarinho ele vai trazer 2 passarinhos, um pássaro é morto, o outro é mergulhado no sangue desse pássaro. Por que justamente aqui ele traz um pássaro? A Guemará fala, o pássaro é um bicho que o tempo inteiro fica mexendo o bico. Também a pessoa que faz Lashon Hará, aquele que não fecha a boca, se fechasse a boca, não ia falar tanta besteira, não ia ficar falando mal dos outros. Se não tem o que falar, fecha a boca, não tem nenhum problema a pessoa ficar com a boca fechada. Agora, abrir a boca para falar mal dos outros, para falar besteira, ele vai só arrumar problema para a vida dele. Então, o Tzipor, ele lembra isso. Mas também, dentre as coisas que ele vai trazer um pouco de madeira de cedro. O que é o cedro? Uma das árvores mais altas. Sabe por que você fez Lashon Hará do outro? Porque você se acha melhor que ele, você se acha maior das árvores do mundo. Junto com isso, ele traz o isopo. O isopo é um arbusto bem pequenininho. Para se olhar, tem um pouco de humildade. Você se acha um cedro gigantesco, você não passa de um isopo, de um pequeno arbusto. Então, a gente parar um pouquinho para refletir que nós não somos nada, nem comparado com os outros, nem comparado com Hashem. Quem somos nós para apontar o dedo para os outros e achar que a gente é melhor que todo mundo? Tudo isso vai ser remediado aqui. Tem sinais, tem remazim, tem dicas na cura aqui do Metzorah para que a pessoa possa fazer um Heshbon HaNefesh, parar para refletir. Como a gente falou, o principal da Tzarat é a pessoa não chutar o castigo, quer dizer, como se Deus errou a mira, era para cair no vizinho e cair em mim, não. Para olhar, foi para mim esse castigo, alguma coisa na vida eu preciso aprender, alguma coisa eu preciso mudar, e assim a pessoa vai começar o caminho de tchuvá e de conserto. Enquanto a pessoa não reconhece o erro dela, enquanto os castigos de Hashem são um acaso e atingiram ele sem querer, ele nunca vai conseguir fazer tchuvá. Então é muito importante a pessoa, a primeira coisa, reconhecer. Se Deus está mandando, quer dizer, a gente acabou de ver, não é nem Deus que está mandando, nós que escolhemos o caminho da Klalá, nós escolhemos o caminho do sofrimento, Deus não mudou nada, quem mudou fomos nós. Então, primeira coisa, volta para o caminho certo, você que saiu da estrada, a estrada era reta, nas bordas da estrada, nas margens, está cheio de espinheiro, está arranhando as pernas, não tem nada a ver com o caminho é liso, o caminho é perfeito, você saiu do caminho. Primeira coisa, para e volta para o caminho. Esse é o começo da tchuvá. Klomar, she amusgar einoporeu forem, aquele que ficou de quarentena, quando ele é liberado, ele não precisa rasgar as roupas, ele não precisa deixar o cabelo crescer, mas aquele que foi decretado que ele está impuro, esse sim tem que deixar o cabelo crescer e tem que rasgar as roupas. O pirush poreia, ele vai explicar o que é isso de poreia, guidula sear, deixar o cabelo crescer, a gente não pode cortar o cabelo. O forem sheikrab gadav, forem é rasgar as roupas, como a gente explicou anteriormente, é um sinal para mostrar para todo mundo que nós estamos impuros nesse momento. Veataor mitor esgueira, a pessoa que se impurificou depois da quarentena, quer dizer, ele ficou na quarentena 7 dias, ou foi para o lado da pureza, ou ficou 14 dias e não mudou nada, ele é declarado puro. Essa pessoa que ficou puro através da quarentena, patur mitiglachat vetziporim, ele não precisa trazer a oferenda de pássaros, e ele não precisa raspar todos os pelos do corpo, como alguém que foi declarado que ele estava com a impureza. Veataor mitoch echlet
Hayav betiglachat vetziporim. Enquanto a pessoa que foi declarado impuro, porque tem sinais de impureza na tzara dele, ele tem que raspar todos os pelos do corpo e ele tem que oferecer os pássaros como curban. Então, vamos fazer um resbona nefesh. Olha como é difícil para a purificação, a vergonha que a pessoa passa. Ela tem que mostrar para todo mundo que ela está impura, ela tem que sair do acampamento, ela tem que trazer sinais de que o erro dela foi pelo orgulho dela, ela se achou melhor que os outros, mesmo que ela não é nada melhor do que ninguém, cada um tem as suas qualidades, os seus defeitos, ninguém é melhor que ninguém. Então, essa pessoa tem que passar por todo esse processo doloroso, vergonhoso, e tudo isso faz parte de despertar chuva. Aval tumat nehem shaveh lekol davar, mas os dois estão impuros. Então, mesmo esse que está na dúvida que ele tem que ficar de quarentena, ele também está impuro. A impureza é igual dos dois, tem diferenças do procedimento de purificação, mas em termos da impureza, os dois estão iguais. Quer dizer, ter os sinais, mesmo que não são sinais absolutos, nos dois, nas duas situações, a pessoa ela está com impureza. Benyanei tumatam bame bekeitzad. Então, como funciona a impureza? Beim isurim bishelat shalom. Como se eles estão proibidos de cumprimentar as pessoas, quer dizer, existem algumas situações que a Torá até proíbe, os Rahamim proíbem a pessoa de cumprimentar os outros, quando a pessoa, por exemplo, ela está excomungada, as pessoas não podem cumprimentar essa pessoa que foi excomungada. Então, como que funciona também aqui nesse caso? Ve'em hem mutarim leshanot beodam betumatam, se eles podem estudar a Torá enquanto eles estão com essa impureza de tzarat. Ve'im asurim lesaperu lechabes, se eles podem cortar o cabelo e lavar suas roupas. Ve'im mutarim berechitza besichá beneilata sandal, será que eles podem se lavar? Eles podem passar óleo no corpo? Se eles podem vestir sapatos de couro? Quer dizer, as proibições que a gente tem, por exemplo, em Tisha B'Av e em Yom Kippur, que são dias de Inui, que a gente causa sofrimentos para o nosso corpo, será que isso também vai se aplicar para o Metzorah? O Bechamesh Betashmish Amitas, ele também tem a proibição nos dias de impureza, ele tem a proibição das relações maritais. Bedina Metzorat Keitzar Diná Vianhagatá, como funciona uma mulher que está com tzará, se são as mesmas leis também que se aplicam para os homens. Beyeter Pratea Mevoarim Be Negaim. Então, esse tratado chamado Negaim, ele vai explicar todos os detalhes de como funciona aqui essa doença espiritual chamada tzará. Mas é de dar medo, é para a gente parar para pensar, para a gente refletir sobre os nossos atos, principalmente sobre o Lashon Hará, que é o grande causador da tzará. Olha quanta dificuldade, quanto problema, quanta dor de cabeça vai trazer para a gente o Lashon Hará. Então, é um motivo para a gente parar para refletir. Venoeged, isso se aplica bechol zman sheiu lanu koanim verachamim sheiodim anegaim, todo momento que tem koanim e tem sábios que conhecem aqui sobre essas manchas, a nega tzarat, que sabem reconhecer a coloração, que sabem reconhecer os sinais que tem aqui nas manchas, que vão poder declarar alguém como tahor ou como tamé, ele está puro ou ele está impuro. Shereuim letaeru letamé, pessoas que são apropriadas para fazer a declaração de pureza ou impureza. Veover alzé, velo asabeatzmo kamishpatazé. Então, a pessoa que transgrediu essa mitzvah e não fez o que tinha que ser feito, as leis referentes ao Metzorah, bitel asezé, ele está deixando de cumprir uma mitzvah a ser da Torá. Então, é muito importante a gente parar realmente para refletir, parar para pensar as consequências dos nossos atos. Toda vez que a gente tem sofrimentos na vida, isso é consequência dos nossos atos. Não foi Hashem que mandou, nós fizemos escolhas erradas. Nós escolhemos sair da estrada, a estrada é reta, a estrada é lisa. Se você continuar reto na estrada, não vai vir pedras, não vai vir tropeços. Quando começou a aparecer tropeços na vida, é momento de parar e se perguntar: eu acho que eu saí da estrada,
está na hora de voltar Bezrat Hashem para os caminhos corretos. Então, em vez de botar a culpa em Deus, quando vem uma dificuldade, um sofrimento, questionar Hashem, por que eu? Por que você está me mandando? É hora da gente começar a questionar os nossos atos. Será que eu estou fazendo o que Hashem gostaria? Eu estou cumprindo o que a Torá me ensina, que é os caminhos retos, ou eu estou fazendo o que é reto aos meus olhos, o que eu gostaria de estar fazendo? E é isso que causa as dificuldades, os tropeços e os sofrimentos que a gente tem na vida. Shavua Tov.